Olá pessoal, sou Daniel Mastral, escritor, conferencista e servo do Eterno. Resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para vocês de uma maneira muito breve, uma maneira compacta, e para trazer um esclarecimento a respeito de uma questão que tem sido muito apresentada para mim. Muitas pessoas possuem dúvidas a respeito desse tema, porque se ouve falar demais, especialmente nos altares dos dias de hoje, no nosso século, sobre avivamento. Mas o que é o verdadeiro avivamento bíblico? Né? Será que nós vamos passar por um avivamento? A igreja vai passar por esse avivamento? Vamos entender então o que é o verdadeiro avivamento bíblico. Que Deus me ilumine, me capacite e venha trazer esclarecimento para a sua vida. Vamos começar aqui. Eu vou dar o nome desse vídeo aqui, tá? De avivamento de morte. Por que avivamento de morte, Daniel? O negócio está pesado, sinistro. Presta atenção, você vai entender. Olha só o que está escrito a palavra de Deus. Porque isso diz, desperta tu que dormes. Então a palavra nos exorta, nos incentiva, nos motiva, nos despertarmos. Aqueles que estão em sono, que estão em transe, que estão com a mente embotada, com a mente cauterizada, olhando somente numa única direção, a direção que te aponta, mas não tendo seus horizontes expandidos, né? É a diferença do conhecimento e da sabedoria. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna alguém sábio, né? O mundo te dá conhecimento, Deus te dá sabedoria. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Quem são os mortos, né? Os mortos, aqueles que estão dormentes, aqueles que não estão avivados. Avivamento vem de avivar-se, de trazer vida. Não foi isso que Jesus prometeu para nós? Uma vida plena, uma vida em abundância? Pois é. Então existem pessoas que, embora estejam vivas, né, assim, fisiologicamente, biologicamente, elas estão mortas espiritualmente, né, porque elas não têm a luz de Cristo, elas não têm o brilho de Cristo e também não possuem a autoridade de Cristo, não possuem a paz que transcende entendimento, nem sequer a alegria no Senhor. Né? Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então aqui é uma exortação para aqueles que estão em berço esplêndido, sabe? Dormindo, né? Esperando que o mundo acabe em barranco para ficar deitado, encostado, uma coisa assim, né? Então é essa uma exortação para esses, tá? Cristo e Cristo te esclarecerá. Então quem que vai trazer esclarecimento para nós a respeito desse avivar-se, desse despertamento? É Cristo, tá bom? Vai guardando o ponto aí. Portanto, vede prudentemente como andais. Então seja prudente no seu caminhar, tá? Não como nécios, né? Não como tolos, mas como sábios. E como é que eu vou agir como sábio? Seguindo os passos de Cristo, o que está na Bíblia. Vamos lá. Não como sábio, remindo o tempo, né? Aproveitando o tempo que você tem, as oportunidades que Deus te dá para fazer diferença, porquanto os dias são maus. É claro que hoje os dias estão cada vez mais maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que entender a vontade de Deus. E como que eu vou entender a vontade de Deus se eu não conheço a mensagem de Deus? Não conheço a palavra de Deus. Esse texto vai estar em Efésios, é Paulo que está nos orientando, Efésios capítulo 5, de 14 a 17. Vou pegar aqui um outro texto também, vamos servir de base, vamos começar a construir a nossa linha de raciocínio. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui são os primeiros sinais, o primeiro vislumbre que nós temos da igreja primitiva, né? Narrada lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então havia ali, qual era o contexto daquele momento, da igreja? Qual era o despertamento que havia na igreja? Qual era o avivamento que estava presente naquela comunidade da igreja primitiva, não é isso? Onde a raiz da igreja, que com o tempo passou a ser contaminada, passou a ter seus valores deformados, transformados, né? Ao bel prazer do interesses pessoais de muitos profissionais da fé. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, né? Só que os apóstolos não cobravam pelos sinais e nem pelas maravilhas, não pagavam o carnê da bênção, não pagavam a unção, não pagavam, né? Essas coisas, né? E os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva se
preconiza unidade. Unidade, né? Os que criam, ou seja, aqueles que realmente compartilham da mesma crença e procuram viver essa crença, né? Não basta você acreditar. Acreditar, até o diabo acredita. Basta você viver, né? Viver aquilo, viver a Cristo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Você vê como eles eram despojados? Né? Não havia avareza, não havia egoísmo. Se alguém passava necessidade, eles se reuniam, poxa, vamos ajudar aquele irmão, né? Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias. Partiam o pão em casa, juntos. Participavam das refeições e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Então mesmo se reuniam também nas casas, onde o pão era repartido, porque era um simbolismo e uma ordenança que Jesus deixou para nós, né? O partir do pão, a ceia, era uma marca de Cristo também, né? E tendo a simpatia de todo o povo, porque o povo via neles algo diferente, via naquela comunidade brilho, via amor, via sinceridade neles, né? E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente pessoas eram sendo despertas, pessoas eram sendo avivadas. Isso é o avivar-se. É algo individual, é um processo individual. Não vamos ver esse processo no coletivo. Não existe assim, vamos fazer uma grande festa de avivamento, uma grande cerimônia de avivamento. Não, você pode ter ali um momento de euforia emocional, mas não a legitimada por um poder do Espírito, né? Porque você pode ser orquestrado pelos profissionais da fé que vão manipular as ações do povo. Eles podem promover transes coletivos, euforia coletiva. Eu já falei isso em outros vídeos, é o efeito manada, ou também chamado conformismo social. Isso aqui vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 43 a 47. Isso aqui, então, é o avivamento. É um despertar para uma nova vida, para uma nova realidade. É um despertar para uma nova esfera de consciência. Consciência de quem é Deus e de quem sou eu, dentro desse cenário, né, que estamos vivendo aqui em nome de Deus. Ou seja, o caminho na terra, tudo que eu faço em nome de Cristo. Né? Eu faço por amor a Cristo, então eu vou fazer o meu melhor. Né? Para tudo que eu fizer, eu estou trazendo ali uma referência cristã em tudo que eu estiver fazendo. Né? Então, é uma busca verdadeira por Cristo e os seus valores. Isso é avivamento. Isso daí não vai ser estabelecido nem nas multidões, nem nas festas, né? Mas sabe como é que é o início desse processo de avivamento? Ele começa no seu quarto. Ele começa dentro de mim, começa dentro de você. É um lapidar de Deus. É uma mudança de caráter, uma mudança de valores, uma mudança do nosso coração. Eu tenho aqui um exemplo curioso. Uma alegoria, né, de um pastor. Ele pregava a Bíblia veementemente, tudo aquilo que estava escrito, ele procurava pregar e pôr em prática, né? E aí, um dia ele foi chamado para uma reunião de vários pastores, grande conselho pastoral, para definir os rumos da nação e aquela coisa e tal. E quando chegou a vez dele falar, ele pegou o microfone e falou: olha, na minha igreja, ontem, teve um avivamento tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso e extraordinário que eu nunca vi isso e nunca imaginei que eu iria ver. Aí os demais pastores, então estupefatos, entusiasmados, né, felizes com aquilo, e perguntam para ele, né, puxa vida, então significa que entraram mais membros? Quantos membros foram acrescentados no rol de membros? Caiu fogo do céu, os anjos dançaram, né? O que aconteceu? Houve algo sobrenatural, as pessoas caíram no poder, giraram, reteté, né? Aí ele simplesmente falou: não, sabe o que aconteceu? Ontem, 500 pessoas deixaram a igreja, né? E começou a haver um avivamento, porque quando você prega a verdade, somente quem ama Cristo vai ficar lá. Quem não ama, que os mortos se juntem aos mortos, não é assim? Não foi isso que Jesus falou para o homem que queria segui-lo? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, não faz parte desse processo de avivamento, porque quando você anuncia a verdade, ela é perturbadora. Então, ao contrário do que muita gente te ensina a respeito de avivamento não vai lotar as igrejas. Não, ao contrário, vai esvaziar as igrejas. O verdadeiro avivamento vai ser um esvaziamento das igrejas, dos grandes sistemas
corrompidos, contaminados. Não houve avivamento na época de Jesus? Né? As sinagogas estavam cheias de pessoas ali seguindo os fariseus, hipócritas, raça de víboras, né? Serpentes, pessoas assim sem caráter, né? Os fariseus. Aí o que acontece? Jesus ele trouxe a verdade, essa verdade despertou algumas pessoas e trouxe o avivamento. Assim começa a igreja, né? Esse despertar, esse sair da matrix, né? E aí você ter um novo olhar, uma nova perspectiva. Então os grandes sistemas, né? Hoje o povo está acordando, graças a Deus o povo está despertando, está sendo mais observador. Deus está derramando uma unção, eu creio, que nos últimos tempos os jovens profetizarão, os mais velhos terão sonhos, né? Está profetizado ali que no final dos tempos Deus vai derramar uma unção. E essa unção também vai ser refletida na sabedoria àqueles que realmente buscam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então o que vai ocorrer? Não é encher as igrejas, vai esvaziar as igrejas. O que vai lotar então? O que vai acontecer com esse povo que saiu? Né? Eles saíram porque na verdade eles estão cansados de mais do mesmo. Eles estão cansados de show, de pirotecnia, de estratégias carnais para ganhar crentes carnais. Ou vocês lembram do que aconteceu? Por exemplo, quem é da minha época, minha idade, deve lembrar de um projeto chamado AD 2000, encabeçado então pelo Morris Cerullo, né? O mesmo que depois se associou com outro pastor para vender uma Bíblia para você de R$ 1.000 para que você fosse abençoado. Muitas Bíblias de R$ 1.000 foram vendidas e eu não estou vendo ninguém abençoado. A situação do país está crítica. Aumentou desemprego, aumentou fome, aumentou violência e as coisas vão piorar porque está escrito que vai piorar. Angústias virão como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. Então, esse Morris Cerullo, então, ele encabeçou algo chamado AD 2000, que até o ano 2000, o evangelho deveria ser anunciado aos 4 cantos da terra. Detalhe, estamos falando aqui de pontos cardeais, tá? Não quer dizer que a terra é quadrada aos 4 cantos, então logo a terra é quadrada, não. Pontos cardeais. Então, uma vez que você anunciou o evangelho em todo mundo, Jesus volta. Então, era uma maneira de apressar a volta de Cristo, era anunciando o evangelho. E começaram a fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro para que missionários fossem no campo e trazer o evangelho a essas pessoas que estavam sem o conhecimento do Cristo, né? Do Messias, do Salvador, do Libertador. Milhões foram arrecadados. Sabe quanto que chegou para o missionário? Acredito que nada ou quase nada. A maioria ficou para o bolso dos mercenários, dos profissionais da fé. Se fizesse uma lava-jato naquela época, fizesse uma lava-jato dentro das igrejas, o que ia ter de coisa podre saindo, vocês iam ficar espantados. O pouco que eu sei já me escandaliza. Imagina uma investigação séria nesse sistema podre e corrompido, o que não ia extrair, né? Aí vocês lembram de uma outra época chamado Vamos Evangelizar a Janela 1040. Lembram disso? Janela 1040. Era um quadrante da Terra pautado em latitude e longitude que geograficamente apontava uma região do nosso globo terrestre onde havia uma quantidade maior de não cristãos. Então estavam se reunindo e fazendo planejamentos estratégicos, atos proféticos, etc. e tal, para evangelizar esses povos ainda não convertidos. E aí, mais uma vez, milhões arrecadados para as missões, para viagens missionárias e coisas assim exultantes, que o povo ficava entusiasmado e vamos lá, né? Só que o que aconteceu? Nada. Toda a janela 1040 continua existindo e eles continuam seguindo a mesma expressão religiosa. Não houve um avivamento. Esse dinheiro não chegou para os missionários. Esse dinheiro encheu o bolso de corruptos e profissionais da fé. Agora sabe o que estão falando para você? Que do ano 2017, veja se eu estou mentindo, tá? Fica atento ao que estão falando para você. 2017 já estão dizendo aí que Jesus vai voltar, que vai ter um arrebatamento em 2017 e vai ter um avivamento em 2017. Agora, primeira coisa, para haver o arrebatamento, primeiro tem que ocorrer alguns sinais, tá? A igreja vai passar pela primeira etapa da tribulação, não vamos escapar disso. O joio tem que ser queimado. E para que nós possamos pontuar uma data, mesmo porque a Bíblia não dá esses elementos, me dá sinais apenas para serem guias para mim, né, para eu ser um bom observador e estar preparado para a tempestade, para o impacto, é isso que a gente fala no seminário de escatologia, por exemplo. Então,
não, tem sinais que têm que ocorrer antes da vinda do arrebatamento, né? E esses sinais ainda não aconteceram. Então, não vai rolar arrebatamento em 2017, tá? Esquece isso, é balela, é mentira. E por que eles estão falando isso para mim, Daniel, que vai ter um avivamento, um arrebatamento? Sabe por que eles estão falando isso? Imagine então que você tem o seu carro, você tem a sua casa, você tem um dinheirinho guardado no banco, né? Você tem seus investimentos. Aí a igreja vai dizer o seguinte para você: olha, nós vamos embora. Né? Jesus vem nos buscar nesse ano, 2017, vai ter uma conjunção astrológica lá em setembro, e o bicho vai pegar, e aí o que acontece? Nós vamos para a glória. Então vai ficar tudo aqui, vai ficar aqui no mundo. Então o que você faz agora? Você dá toda essa grana para a igreja, você dá seus investimentos, você dá suas economias, você vende a tua casa e dá para a igreja, vende teu carro e dá para a igreja, você dá tudo para o sistema contaminado. Aí esse sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai usar esses valores para evangelizar, para que mais pessoas possam ser arrebatadas junto com você. E infelizmente eu tenho que te falar a verdade. E ela é perturbadora. Não vai rolar arrebatamento em 2017. E se te pedirem dinheiro, podem ter certeza que esse dinheiro não voltará para você. Né? Então, são artimanhas para enganar o povo. E esse sistema contaminado, sistema corrupto, sabe que tem pessoas despertando. E o povo está se evadindo das igrejas e se agrupando nas casas, como era na igreja primitiva, se reunindo em pequenos grupos. Teve um pastor, eu vou colocar aqui também, eu já anunciei em outros vídeos isso, mas eu gostei tanto da matéria, apaixonante, um pastor americano, que ele era de uma igreja enorme, de cultos de 5.000 pessoas, ele largou esse posto de honra dele dentro da igreja para guiar um pequeno grupo. E ele chega a afirmar: hoje nós somos uma família. Quer dizer, o menos é mais. E eu sinto isso na minha vida. O grupinho que nós temos de ovelhas é muito pequeno, mas eu sei o nome de todas elas, eu sei a história de todas elas, nós somos uma família. Sabe, é isso que é avivamento, isso é igreja, somar as forças, dividir os fardos, né? Às vezes o seu pastor sabe o seu nome, sabe quais são as suas dificuldades, sabe quais são os seus potenciais, quais são os seus talentos, como você pode ser aproveitado para o reino de Deus. Sabe, o pastor tem que ter esse olhar, é importante isso, né? O pastor tem que pastorear. Muitas vezes, no pastoreio, as ovelhas não passam de gado, né? É números numa folha de contabilidade. Então, né, esse sistema, para não perder esses crentes, né, não perder a sua receita, porque eles começam a ser despertos e se evadir, e começam a se reunir nas casas, em pequenos grupos, resgatando os valores de Cristo, aí sim é o avivamento, é o avivar-se, é o desperta os que dormem, né? Os zumbis que estão dentro da igreja estão despertando e ganhando vida e estão se reunindo nas casas, é isso que está acontecendo na igreja moderna, né? Aí esse sistema corrupto, o que ele faz? Para prender as pessoas, estratégias carnais. Então vamos fazer o seguinte, vamos distribuir aqui a unção, o poder, a vitória, nós vamos fazer aqui o culto do poder, da cura, do milagre, só que tudo isso sem nenhum esforço, veja bem, sem renúncia, sem cruz, sem santificação, sem leitura da palavra, sem jejum, simplesmente omitem tudo isso que está na Bíblia como fator fundamental para que você conquiste o resto, uma vez que você busca em primeiro lugar o reino, o resto é consequência. Não, eles já te dão a vitória, pronto, vitória sem luta, unção sem santificação, poder sem conhecimento, assim, instantaneamente te oferecendo, né? Essa modernidade líquida passou para a igreja, essa coisa instantânea. Então eles começam a atrair as pessoas através dessas propagandas enganosas, e a estrutura de marketing que eles têm é muito boa. Se você parar para pensar, cada hora esse povo inventa uma coisa diferente, né? Para as pessoas continuarem se entretendo. Criou um grande programa de entretenimento. Tem festa gospel, balada gospel, festa junina gospel, festa country gospel, festa do peão gospel, é tudo gospel, a gente só mudou a embalagem, o conteúdo é o mesmo, né? Você acha que Jesus se agradaria com uma coisa dessa? Você acha que Jesus iria numa festa de junina dentro da igreja? Para pensar, Jesus expulsou os mercadores do templo, falou: aqui é uma casa de oração, é para ser uma casa de adoração, e olha o que vocês fizeram com a casa do meu pai, né? Você acha que Jesus ia tolerar uma baixaria dessa dentro da igreja? Balada, paquera, baile, o que é isso, sabe? Estamos profanando os altares, isso que está acontecendo, né? Então está havendo uma grande profanação em nosso meio. Então, todas essas estratégias carnais, na verdade, é para atrair crentes carnais e manter esse sistema ali, né? Então, o avivamento não está ligado à quantidade, mas à qualidade, é o remanescente fiel. Quando falo assim avivamento, nós estamos falando de um despertar de um pequeno grupo, que vai trazer influência para muitas pessoas.
poucos trazendo influência para muitos. Não foi assim? Jesus treinou 12. Esses 12, bum, expandiram o reino de tal maneira que o eco da mensagem, da voz de Cristo, chega até os nossos dias e continua transformando vidas, né? Então, Deus, ele quer qualidade. Esses que buscam a excelência, esses que estão no centro da vontade de Deus, sim, Jesus vai voltar e vai nos arrebatar. E nós vamos para a glória com ele. Não vamos passar pela grande tribulação. Não vamos estar aqui no derramar das taças, quando você for obrigado a receber um chip na tua mão, senão você não pode comer. Não estaremos mais aqui, né? Mas é claro, a palavra vai continuar aqui. A palavra continuará e vai dar oportunidade para aqueles que ainda ficaram, só que vão chegar pelo pior dos caminhos, que é pela dor. Olha só o que Jesus está nos ensinando aqui. Texto clássico, hein? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral de ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Veja bem, está lá em João, a gente vai entender melhor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, né? Ou seja, ele não tem nada a esconder, ele entra pela frente. Ele não faz nada pelos bastidores, ele não faz nada escondido, ele não maqueia a coisa, ele não está fazendo uma maquiagem ali, dourando a pílula, né? E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e o chama pelo nome, as suas ovelhas, e traz para fora. Então o verdadeiro pastor chama as ovelhas pelo nome, né? E olha só que interessante que diz aqui. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas fazem o quê? O seguem, porque conhecem a sua voz. Então, para que você siga Cristo, você tem que conhecer a voz de Cristo. E você nunca vai conhecer a voz de Cristo se você não conhecer a palavra de Cristo, a mensagem verdadeira de Cristo. Então, sempre você tem que fazer como os bereanos, né? Checa na palavra lá. O pastor está falando isso lá no altar, corresponde, faz sentido, né? Tem esteio bíblico isso, ou é texto fora de contexto? Porque tem muita coisa que é pretexto, né? Então conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Olha o que a Bíblia diz, de modo nenhum seguirão o estranho. E como é que tem um monte de gente seguindo o falso profeta? Essas pessoas não são ovelhas, são gado. Essa é a diferença. Gado que segue a manada. Tá todo mundo indo lá. O que você está indo? Sei lá, tá todo mundo indo, então lá deve ser bom. Lá deve ser a bênção. Ou então o que motiva essas pessoas é o interesse. Eu vou lá porque eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero unção, eu quero milagre. Eu não estou indo lá para amor, por amor a Deus, para adorar a Deus, para aprender com Deus. Não, eu estou indo lá simplesmente para receber algo. Não estou indo lá para oferecer nada, nem sequer a minha vida em sacrifício diante do altar. Não estou dizendo te matar, tá bom? Estou colocando ali, colocar suas emoções. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, mortifica a minha carne para que o seu nome seja honrado. Então esses são as ovelhas. Agora, aqueles que buscam outros interesses não ouvem a voz do pastor. É gado, ouvem a voz dos falsos profetas, porque a verdadeira ovelha está escrito aqui, né? Quando tira para fora, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, o verdadeiro. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então você, se você não conhece a voz de Deus, você não vai ter nunca discernimento de saber quando é Deus que está falando e quando é Deus não está falando. Então nós temos que buscar cada vez mais essa intimidade com Deus. Vida de oração, não te estimulam isso, né? Nos altares não estimulam isso. Oração, santidade, leitura da palavra, jejum, não, porque isso te desperta, isso te acorda, isso te aviva, isso te faz se tornar uma ovelha. E você vai começar a ouvir a voz de Deus e não mais a voz do falso profeta e nem do mercenário da fé, né? Antes fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Mesmo Jesus teve que desenhar então, Jesus foi mais específico, eu entendo como que é isso. Difícil ensinar certas coisas, porque o povo está tão cauterizado que é difícil quando você anuncia a verdade num sistema culturado pela mentira, né? Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens através de Cristo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, né? Veja só, o falso profeta não faz isso. Ele não rouba as pessoas enganando, usando de subterfúgios, né? Ele não está matando sonhos, alegria, esperança. Ele não está destruindo, muitas vezes, vidas com grande potencial,
né? Bastou você anunciar a verdade num sistema culturado pela mentira, sabe o que vão fazer com você? Te crucificam, vão te perseguir, vão te odiar, vão fazer com que você ache que você é o errado. É como se você tivesse... Eles entram na contramão e eles acham que eles estão certos. E se você faz o certo, para eles é errado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado. Não somos maiores que o Mestre. Passaremos por isso também. Eu passo. Né? Lá para roubar. O ladrão então só vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é que é avivamento. Avivamento Jesus dá em abundância. Eu sou o bom pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então, quando o pastor é mercenário, ele não está nem aí para você. Ele não tem tempo para você. Se você não for um dizimista alto, pesado, empresário, alguém de influência, o pastor não tem tempo para você. Né? Não, ele não vai perder tempo ali com o pobre. Não, não, não. Né? Porque ele é mercenário. Ele não está preocupado com as vidas, ele está preocupado com o que as vidas podem oferecer para ele. Né? Então, você tem que ser um bom observador para saber quem é o pastor e quem é o mercenário. Quem é o profeta e quem é o falso profeta, né? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então o mercenário não tem cuidado. O que significa isso? Ter cuidado. Muitas vezes o cuidado é falar a verdade, é confrontar. Porque quando a gente não confronta, você fica sempre numa zona de conforto. Você quer crescer, né, espiritualmente? Alguém tem que te pressionar. A uva só vira vinho sob pressão. Então, muitas vezes, o pastor tem que pressionar a ovelha. Estuda mais, né, dedica mais, ora mais. Caiu, levanta, vamos continuar. Não desiste, persiste, olha para o alvo, suporta a cruz, suporta os cravos. Jesus vai te renovar, vai te restaurar. Não desista, persista. Diz até o ditado, né, que as pessoas mais fracas, elas trazem feridas no corpo, né? Mas os soldados de Cristo trazem cicatrizes. Que se você for um soldado de Cristo, vai ter cicatrizes no seu corpo, não feridas. Cicatrizes que vão te lembrar das batalhas e de quanto que Deus honrou você no cenário dessas batalhas, né? Mas o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Quando o bicho pegar, esses mercenários da fé vão cair fora. Você pode ter certeza, eles não vão ficar aqui, vão pegar os seus jatinhos, vão pegar as suas fazendas e vão sumir no mapa, né? Quando a ira de Deus vier, esses homens não vão ter aonde se esconder. Deus vai cobrar deles. Então é bom que você saia do barco quanto antes. Tá vendo? Tá afundando? Saia. Você vai afundar junto. É uma questão lógica, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e por elas sou conhecido, assim como o Pai conhece a mim, e também eu conheço o Pai. Dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Interessante isso aqui, né? Isso aqui dá margem para uma amplitude enorme de um assunto que não dá para a gente falar melhor sobre isso nesse vídeo, mas pensa a respeito disso, tá bom? E lembra que como é que era o nome dele? Giovanni Bruno, acho que era isso, Giovanni Bruno. Ele era um monge católico, e era um cientista também, e ele apresentou uma ideia que não foi muito aceita pela igreja e foi condenado pela Inquisição. Né? Mas esse versículo aqui dá amplitude para isso, mas não é pauta para esse vídeo aqui, eu vou falar disso na história de Mitre, a gente vai contar melhor no livro lá. Então ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém de agregar elas, e elas ouvirão a minha voz. Muitos vão ouvir a voz de Cristo, a verdadeira, talvez através da sua vida, talvez através do seu testemunho, de vida, de despertar. O seu avivamento pode avivar outro, uma brasa pode aquecer outra brasa. Não é isso? Então nós podemos levar esse calor de Cristo, essa luz de Cristo àqueles que estão em trevas, né? Agregar a essas, eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus. É Jesus. Ele é a única estrela que tem que brilhar em nosso meio. Nós vemos muitas vezes pastores que querem a glória das estrelas. São constelações, tem que cair por terra, meu irmão. Porque isso é diabólico, sabe? Só Jesus é a única estrela digna de brilhar em nosso meio.
Esse texto vai estar em João, no capítulo 10, verso 1 a 16. Eu queria que você pensasse sobre isso, sobre o que de fato é o verdadeiro avivamento. Não são as multidões. O avivamento é um despertar. Esse despertar vai te tirar de um sono e vai te fazer muitas vezes você perceber que você está vivendo numa matrix. Você tem que voltar para Jesus, para a realidade que Jesus estabeleceu para nós, para partir o pão, né, para amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino. Se amardes uns aos outros, saberão que você é discípulo dele. Simples assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A marca de Cristo é o amor, não é o interesse. Porque o amor não busca seus próprios interesses, não é isso? Então eu queria que você refletisse a respeito disso. Não vai rolar um avivamento mundial. Esquece essa balela. Mentira, estão te enganando. Eu pago um preço altíssimo. Vocês não têm ideia do tamanho do preço que eu pago para poder anunciar essa verdade para vocês. Eu sou perseguido, eu sou caluniado, eu sou humilhado e tantas coisas acontecem que a gente não torna público porque eu não quero ser peso para você. Ao contrário, eu quero somar na sua vida. Eu quero ser um instrumento de bênção para te despertar, para que você prove um avivamento genuíno, para que você tenha uma experiência com Deus. E essa experiência venha mudar a sua rota, venha mudar o seu olhar, venha mudar o seu coração. E você passe a olhar como Cristo olha, passe a andar na terra como Cristo anda, né? E andou e anda em espírito ainda, né? Como você possa ter os valores de Cristo no seu coração e não procure agradar o mundo e nem os profissionais da fé e nem enganar o povo, mas procure simplesmente agradar a Deus, falar a verdade e viver a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um só rebanho, um só pastor. Quero que você pense nisso e que você, sinceramente, faça as escolhas certas. Jesus está voltando. Não vai ter arrebatamento em 2017, mas Ele está voltando e esse tempo está chegando, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde grandemente e te fortaleça.